Olá, eu sou Daniele Bonamin Flores, especialista em educação infantil, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante e pouco discutido, que é o lugar que os jogos de tabuleiro e os jogos com regra ocupam nos contextos de educação infantil. Vamos lá pensar sobre isso? Primeira questão que eu gostaria que vocês começassem a refletir é que espaço, né, esses jogos de tabuleiro têm nos contextos onde vocês atuam profissionalmente ou nas escolas pelas quais vocês transitam. Eles estão disponíveis para as crianças? Eles existem nesses contextos? E o segundo ponto, que é bem importante, é que a gente já comece a situar do lugar de onde a gente vai falar. A gente vai pensar nesses jogos de tabuleiro enquanto um patrimônio histórico e social produzido pela humanidade e que, portanto, é de direito das nossas crianças. E para nos ajudar, né, a ir aquecendo as ideias, eu vou lançar algumas perguntas que eu sei que a gente não vai conseguir responder hoje, mas que eu quero que vocês guardem na cabeça, no coração, para que vocês possam estar pensando sobre isso aí no decorrer, né, da carreira de vocês. A primeira delas é a questão de pensar, enquanto professor, como que você planeja os contextos nos quais as crianças possam jogar. O segundo ponto é o tipo de jogo que você costuma disponibilizar e que critérios você utiliza para selecionar esses jogos. O terceiro ponto importante é também pensar como que as crianças se comportam quando estão jogando. Elas gostam? O que elas preferem, né? Quais os gostos e preferências dessas crianças? Então, são questões para a gente pensando sempre. E para nos ajudar a aquecer as ideias, eu vou trazer um autor que ele é o cara quando a gente fala sobre os jogos. É o Gilles Bruguère. Gilles Bruguère, ele é um filósofo, ele é antropólogo, ele é diretor do Departamento de Ciências da Universidade de Paris e ele é pesquisador da relação entre brincadeira, jogo e cultura. E por isso ele é tão precioso para apoiar nossas discussões, porque ele traz essa perspectiva do jogo atrelado à brincadeira, ao brincar. Outro ponto muito importante que Gilles Bruguère traz para a gente é essa articulação entre o jogo e a cultura, porque para esse autor, o jogo é uma produção cultural e que, portanto, ela marca e traz todas as marcas dos contextos culturais e sociais onde ele é produzido e jogado. E outro ponto bem relevante e que muito nos interessa como professores é que ele nos traz a pensar todas as habilidades e as aprendizagens que são relacionadas com o ato de jogar. E por fim, né, ele traz um outro conceito que é bem importante, que é a relação do jogo e da cultura lúdica. Então, para esse autor, o jogo ele é reconhecidamente lúdico, né? Tanto do ponto de vista daquele que está jogando, como do ponto de vista daquele que está observando. Seja em qualquer espaço, né, onde a gente veja pessoas jogando, quem está jogando, né, tá nessa perspectiva lúdica do divertimento e quem está observando também reconhece desse modo. O Gilles Bruguère, ele fala que o jogo ele tem 3 características principais. Primeiro, né, é essa que a gente conversou, que é essa característica do jogo enquanto uma atividade lúdica, e isso é bem visível quando a gente pensa que esse jogo pode estar acontecendo dentro de uma escola, dentro de uma praça, num outro espaço, né, numa empresa, em qualquer local onde ele esteja sendo jogado, a perspectiva sempre vai ser, né, de um olhar para o lúdico. O segundo ponto é que ele fala que esse jogo ele tem um sistema de regras e que é um sistema de regras que é próprio. Vamos pensar assim um exemplo, né? O jogo de dominó. Ele tem toda uma forma, né, normas, o jeito de jogar, o posicionamento. Então, seja um idoso jogando dominó numa praça, uma criança numa escola, uma pessoa junto com os amigos, onde for, a regra do dominó ela vai permanecer igual, independente, né, do sujeito ou do local onde acontece a jogada. O terceiro ponto que ele coloca é que o jogo é um objeto e que ele também é relacionado ao brinquedo. E isso traz para a gente alguns pontos, né, para a gente pensar.
Aqui no Brasil, a gente costuma ter uma fragmentação entre jogar e brincar, mas nos outros países não é bem assim, né? Tanto que normalmente eles utilizam o termo play para jogar ou brincar, né? E nos estudos de Gilles Bruguère aparece dessa forma, nessa relação. É reconhecidamente um objeto lúdico, né, o nosso jogo, tanto que a gente costuma encontrar os jogos nas lojas de brinquedo e muitas vezes misturado, né, com os objetos de jogo simbólico, sem muitas vezes a separação por faixa etária, né? Então ele é reconhecidamente esse objeto lúdico. E por fim, né, ele compreende o jogo como um fato social. E por ser fato social, ele traz todas as características e os contextos, né, dos locais aonde ele está presente. A gente vai conseguir visualizar muito essa questão do jogo enquanto fato social agora, porque eu tenho um convite imperdível para vocês. Que tal fazermos uma viagem no tempo agora? Vamos lá comigo? Vamos viajar? E a nossa viagem, ela vai começar por um tempo muito distante. Nós vamos há 5.000 anos atrás, lá para o continente africano. E eu apresento a vocês, né, o jogo Mancala. O jogo Mancala, ele não é à toa que é chamado pai dos jogos, porque 7.000 anos é tempo. E ele tem toda uma característica em um enredo muito interessante. O tabuleiro, onde ele é jogado, ele simboliza um arco sagrado. E tem peças, né, e sementes onde ele retrata toda a questão da semeadura, da colheita, toda uma relação também de movimentos das estrelas. O nome dele, Mancala, vem de uma palavra árabe chamada Nagala, que significa mover, né? Justamente por toda a característica desse jogo. E o mais interessante ali, né, que ele tem, é todo esse teor místico e religioso que esse jogo traz. Porque no passado ele era até um jogo utilizado apenas por homens, né, por sacerdotes, porque tinha toda uma relação, né, sagrada com ele. E até hoje tem países do continente africano onde esse jogo só pode ser jogado por homens. Tem tribos lá na África onde eles têm crenças muito interessantes. Uma delas é que esse jogo só pode ser jogado durante o dia, porque à noite ele tem que ficar à disposição dos deuses para que os deuses possam jogar. E outro ponto bem interessante, assim, e curioso sobre o jogo Mancala é que ele teria dado origem a todo o jogo de búzios, né, que é típico do candomblé. Ali na tela, vocês podem ver agora um exemplo, né, do jogo Mancala, e embora a gente tenha ele em diferentes materialidades, ali ele é bem interessante porque está sendo jogado no chão por pessoas, né, ali num contexto bem interessante. A nossa viagem vai continuar e agora a gente vai para um outro lugar, vai para o Egito. Há cerca de 4.000 anos atrás, quando surge um jogo chamado Séné. Esse jogo também é muito intrigante, porque ele tem um nome chamado Jogo de Passagem. E vocês já pararam para pensar por que será passagem? Passagem para onde? Passagem do quê? Se vocês estão imaginando passagem dessa para melhor, é esse contexto mesmo, né? Então ele vem trazer toda essa questão da vida pós-morte e toda a crença e preocupações relacionadas a isso. Então, em teoria, assim, quando se jogava o Séné, eles acreditavam que o vencedor teria uma vida pós-morte bem tranquila e que venceria, que o bem venceria o mal. Então, pensem a relevância, a importância, né, e significado que tinha para aquele povo um jogo desses. E era tão importante que ele estava presente em todas as dinastias. O que mudava era o material.
Para os nobres, para os faraós, ele era feito de ouro, metais preciosos, né? Pedras preciosas, tudo muito sofisticado. E para as pessoas mais humildes, ele era jogado no chão, né? Riscado ou num pedacinho de madeira, mas todos os princípios e normas ali eram o mesmo. Outra coisa bem interessante do Séné é que ele aparece muito e foi muito encontrado nas tumbas dos faraós, justamente por essa crença que eles tinham de levar o divertimento, levar as coisas importantes da vida, né, para essa vida pós-morte que eles acreditavam. Então, as tumbas dos faraós têm ilustrações, né, retratando todas as regras, o ato deles jogarem, né, e muitos exemplares foram encontrados também nas tumbas. E nossa viagem não para por aí. A gente continua por outro jogo muito interessante, né? Que aparece lá na Itália agora no final do século XVI, que é o jogo do ganso ou o jogo da glória. E é bem interessante pensar, né, nessa característica social, porque as preocupações, as problemáticas, elas vão se aproximando. E com o jogo da glória ou do ganso não é diferente, né? Então eles têm uma espécie de tabuleiro, né, onde acontece todo um enredo, né, de uma vida fictícia. O ganso representa o animal sagrado, né? Tem uma figura muito importante também para a época, porque no período medieval ele funcionava como uma espécie de cão de guarda. E também tem estudos que contam, né, até sobre a importância desse ganso nos contos populares, no saber popular. Então, como a gente sabe, Charles Perrault, quando foi traduzir os contos de fada, né, que a gente conhece, ele foi lá ouvir o povo e ele chamou de contos da mamãe gansa, porque é justamente esse saber popular e a importância do saber do povo. Tudo isso acaba se materializando quando a gente vê, né, a possibilidade e a construção de um jogo desse, né? Ele teve tanta relevância e foi repercutindo, né, por toda a Europa, que até hoje a gente tem na cidade da França, a cidade de Romainbier, na França, a gente tem o Museu do Jogo do Ganso, onde tem 2.500 peças, né, desse jogo expostas, e são preciosas, são lindíssimas. Olha lá, gente, o nível de detalhe, né, de cuidado estético com esse material. E aí, deixo o convite para vocês, né? Próxima viagem que vocês fizerem para a França, vão lá conhecer o Museu do Jogo do Ganso. E a gente vai viajando, vai transitando e entendendo que os jogos modernos, né, conhecidos nossos aí, eles têm algumas características muito semelhantes desses jogos ancestrais. Quer ver um exemplo? O jogo do ganso, ele tem toda essa questão, né, da vida, esse trilhar pelas fases, né, essa trajetória fictícia, assim como o jogo da vida. O jogo da vida, ou Game of Life, né? Ele foi criado em 1860 por Milton Bradley. E a história desse jogo é bem interessante, porque ele idealizou, né, um jogo de tabuleiro onde tivesse toda essa viagem por eventos importantes da vida, né? A formatura, o casamento, o nascimento dos filhos e algumas coisas bem mais apimentadas do que a versão que a gente conhece. Exemplos do que vinha na versão original, né? Ele tinha o suicídio, tinha a vergonha, tinha a prisão, coisas que não estão, né, na versão dos jogos modernos. Mas o que é bem interessante é que ele levou esses jogos para os empresários, né, da Hasbro, e eles não quiseram reproduzir o jogo, não acharam interessante. E aí, por conta, ele foi e produziu, né, toda uma quantidade de jogos e foi um sucesso, né? E aí, esse jogo depois, posteriormente, foi lançado, né? Ele era chamado de xadrez da vida, inicialmente.
Outro jogo moderno, né, que tem também uma característica bem interessante, né, e que nos aproxima de toda essa viagem histórica é o Monopoly, ou o Banco Imobiliário, né, como foi chamado aqui no Brasil. O Monopoly, ele vem de uma inspiração de um primeiro jogo, e isso pouca gente sabe. Porque em 1904, Lizzie Mag criou um jogo chamado The Landlord's Games. Esse jogo, ele tinha como enredo a construção de monopólios, a cobrança de aluguéis abusivos, né? Toda a questão de compra e venda de propriedades, que é todo o enredo do próprio Monopoly. Mas, assim, teoricamente, né, e aí legalmente, todos os direitos autorais, eles não foram, né, para ela, eles foram para Charles Brace, que foi quem produziu em 1943 o jogo. Ele chega ao Brasil em 1944, trazido pela Estrela, e aí com esse nome Banco Imobiliário. E é um dos jogos mais jogados no mundo todo. Os jogos modernos, eles foram sofrendo uma série de modificações, né? Então, o Banco Imobiliário e o Jogo da Vida, em 2000, eles passam por toda uma atualização, por uma modernização. E em 2010, eles ganham um caráter muito importante, né? Porque aí a gente já está numa era de muito mais avanço tecnológico, então eles passam a incorporar nos jogos alguns elementos, como as maquininhas de cartão de crédito, que vêm substituir as notinhas de dinheiro, né, das versões originais. Mas o curioso é que até hoje, né, a gente vê lado a lado essas versões mais retrôs, né, da década de 80 e as versões atuais, né? Então a gente vê uma infinidade de temáticas, né, das quais esses jogos, né, e esse enredo fazem parte. Então vocês podem ver ali, né, o da década de 80, o Banco Imobiliário Brasil. Temos também aquele com o cartão de crédito, tem o Banco Imobiliário Kids, o Júnior, o Banco Imobiliário com o aplicativo do celular, né, que é mais uma modernização que veio posteriormente. O Jogo da Vida também, os mesmos princípios, né? Temos o retrô, tem o Jogo da Vida lá tradicional, tem o com cartas, tem o Super Jogo da Vida. Então, eles vão agregando elementos, mas o princípio, funcionamento e regras continuam os mesmos. E tudo isso nos leva a pensar, né? Eles são modernos, eles têm uma série de elementos, mas será que eles são tão modernos assim? Quantas pistas, né, e quantos elementos que a gente viu nesses jogos ancestrais e que aparecem aí, né, nos jogos que a gente viu agora modernos. Mas o mais curioso, assim, e super interessante para a gente pensar, é um jogo super simples, né, que aposto que todos vocês conhecem, que é o Pega-Varetas. O Pega-Varetas, ele é um jogo datado do século V a.C., gente. E aí ele vai sofrendo modificações, né? Vocês podem ver ali na imagem, o Pega-Varetas é mais ali da década de 80, né? A gente tem as versões gigantes agora, né? O Super Pega-Varetas e o Cai Não Cai, né? Que é uma outra base, mas todo o funcionamento do jogo é o mesmo. E aí, toda essa trajetória, essa viagem que a gente fez, né, nos trazem elementos para a gente pensar naquela pergunta que eu fiz lá no começo, né, e que é o tema da nossa discussão. Por que jogar na educação infantil? Então, a gente traz à tona, né, essa questão de como é rica essa produção da humanidade, quanta cultura, quanta história, né, quantas questões aí sociais relevantes que aparecem nesses materiais, nesses objetos. E todo esse pensamento, ele converge quando a gente pensa nas nossas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil,
que elas são de 17 de dezembro de 2009 e que no seu artigo 3º ela prevê o seguinte, que o currículo da educação infantil é o conjunto de práticas que busca articular as experiências das crianças com o conhecimento que faz parte do patrimônio cultural, científico, artístico, ambiental e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. O que quer dizer isso na prática? Quando a nossa diretriz fala em conjunto de práticas, ela traz uma questão que é muito relevante, que é a questão da gente romper a ideia estereotipada de dar aulas para as crianças pequenas. Porque nesse momento da vida, principalmente quando a gente pensa 0 a 3 anos, não faz sentido nenhum. Então, o que ela traz? Essa questão da experiência, que é aquilo que é significativo, que toca a nossa criança, que muda esse sujeito, né? E atrelado a isso, todo o direito do acesso a esse patrimônio, né, construído pela humanidade. Outro fato, né, bem importante para a gente discutir essa questão dos jogos é olhar para o nosso artigo 9º também das diretrizes, onde ele fala que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil, elas devem ter como eixo duas coisas, as interações e a brincadeira. E aí, gente, o jogo se encaixa perfeitamente, porque ele acontece na interação, tanto na interação com o outro, como na interação com esse próprio objeto jogo, né? E a brincadeira, porque como a gente viu ali, né, ele tem todo um teor essencialmente lúdico. Então, ele vem ao encontro, né, de tudo que as nossas diretrizes trazem, né, do que deve ser garantido para as crianças na educação infantil. Também, esse artigo 9º, ele fala de que ele vai explicitar melhor quais são as experiências pelas quais as crianças precisam passar. E vejam, gente, como dá para visualizar muito bem a questão do jogo. Primeiro, é a experiência que promova o conhecimento de si mesmo, né? O segundo é que ele proporcione a imersão nas diferentes linguagens, os diferentes gêneros, as diferentes formas de expressão. Quando a gente fala no jogo, o jogo ele traz um gênero que é muito próprio dele, né? Que é o gênero instrucional. Quando a gente vai ler a regra do jogo, tá lá todo explicadinho, os passos que eu devo seguir, o que eu devo fazer para jogar, né? Então, é um gênero próprio. A questão do contato com a escrita, com o jogo, ela aparece de uma maneira onde a escrita faça sentido, porque para a criança é muito mágico, é curioso, ela vai estar com vontade de saber o que está escrito naquele tabuleiro, o que a carta diz, qual a consigna do jogo. Então, é uma situação real e contextualizada. Outro ponto ali bem importante, né, que ele traz, é essa questão do conhecimento de si e do mundo. Então, a gente viu ali, né, o quanto traz dos elementos da sociedade, das regras, dos sistemas, né, dos pontos relevantes e importantes, tudo isso de um modo natural, sem artificializar, né, que faça sentido para as crianças. Também, outra questão importante, né, que as diretrizes trazem é a questão com as medidas quantitativas, espaços, formas. Isso acontece no jogo de uma maneira que faz sentido, porque a criança, quando está com o tabuleiro, ela vai fazer a récita, ela vai ter todo um posicionamento ali, né? Ela vai trabalhar com os conceitos de avançar, retroceder, mais, menos, formas, espaços, tudo isso sem trazer antecipação de conteúdos de etapas posteriores, mas a partir de desafios lúdicos, né, que são colocados para a criança.
Isso também permite que essa criança vá ampliando o que está ali, né, nas nossas diretrizes, que é essa confiança na participação. Porque quando você joga, quando você brinca, você não tem esse compromisso com o acerto, com o erro. Tudo acontece de uma forma negociada, de uma forma mais tranquila, né? Também essas vivências éticas e estéticas e culturais, né? A gente pode ver quanto da riqueza pode ter, né, num jogo de tabuleiro ali, né? De cultura, de arte. Essa questão também que ela traz da exploração, da curiosidade, né? Porque as situações problema que são colocadas ali no momento da jogada vai trazer curiosidades e vontades, né, na criança. Até de querer saber mais, né? De como registra aquele número, como é que faz isso, o que está escrito. Outro ponto bem relevante, né, é essa questão das interações com a diversidade e manifestações da cultura. Por que é importante, então, que essas crianças joguem na educação infantil? Primeiro, assim, porque elas gostam. E isso já basta, já é um ponto super importante. Segundo, porque ela contribui para o desenvolvimento cognitivo das crianças, social, moral. Elas aprendem, né, a ganhar, a perder, a respeitar regras. Passam a entender que a regra, ela não é posta de fora, não é dada pelo professor, mas ela é construída, consentida, vivida. Outro ponto relevante é esse desenvolvimento da autonomia e da sociabilidade, né, pelas crianças, e essa dupla função, né, que o jogo tem, que é aliar o lúdico ao conhecimento, que é aliar o prazer, o divertimento ao saber. Também, gente, é importante pensar que a gente precisa assegurar tempos e espaços para os jogos, né? Em toda essa articulação com as crianças, com os adultos, para que eles possam estar produzindo essa cultura de pares, que é produzida no momento de brincar, né? Que também aparece ali e é apontada no parecer 20 das diretrizes nacionais, que aí convida vocês, né, a fazerem uma leitura mais aprofundada na sequência. O que as nossas crianças aprendem jogando? Isso é um ponto bem importante, né? E para nos convencer, para convencer todos os outros, né, da relevância de que os jogos estejam na educação infantil. Primeiro, elas aprendem a organizar essas regras internamente, a lidar com o egocentrismo, né? A olhar do ponto de vista do outro, a entender que às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde. A lidar com o tempo de espera, só que aí é um tempo de espera que faz sentido, porque eu preciso aguardar que o outro pense, que o outro faça jogadas, né, para que o jogo possa continuar. Não é uma espera artificializada e sem sentido, né? A controlar os impulsos e também a desenvolver essa função simbólica ligada à criatividade e à imaginação. Também tem pontos cognitivos muito importantes, que é toda essa relação do desenvolvimento do pensamento, da agilidade para tomar decisões, para fazer previsões, né? Que são coisas tão preciosas e importantes, né, para que a gente desenvolva com as nossas crianças. Um ponto crucial que os jogos trazem é a questão de procurar saída para uma situação de desafio. E pensem, gente, para a vida da gente, quanto isso é importante, né? Quantas situações desafiadoras a vida nos traz, né? E se a gente puder estar trabalhando isso nas crianças ali desde pequenininhas, o quanto vai ficar mais fácil, né, para elas depois. E outro ponto que é bem importante, que é essa questão de lidar com conflitos e frustrações, né? Que não é fácil para a gente que está ali todos os dias com as crianças. Mas, assim, para que tudo isso dê certo, eu quero deixar aqui, né, algumas dicas para vocês. Primeiro, tem que cuidar com as didatizações e artificializações. Por quê? A gente, às vezes, tem mania de querer trazer conteúdo, né, para tudo. Mas a gente está falando de crianças pequenas que precisam desenvolver algumas habilidades primeiro. Então, uma delas é esse comportamento jogador, é entender o funcionamento, é se relacionar com o outro. Se a gente começa com muita ansiedade para trazer conteúdos, a gente vai artificializar o jogo, né?
e corre o risco, né, de não trazer todo esse patrimônio cultural, toda a riqueza nas relações. E, inclusive, é comum ouvir por aí criança que acaba de jogar e pergunta: agora eu posso brincar, prof? Aí, gente, isso já nos dá uma dica, né, de que alguma coisa não vai bem. Então, posteriormente, né, pode fazer sentido, né, utilizar o jogo como uma estratégia para ensinar conteúdos e tal, mas para os pequenos, não, porque a gente tem algumas coisas anteriores, né, para trabalhar com eles. E só esse fato de comportamento jogador, de entender o funcionamento, as regras, tudo isso já é bastante coisa, né? Outra questão é essa questão de a gente olhar para o jogo e toda essa riqueza social, toda essa riqueza histórica, toda essa riqueza cultural, né? Para que a gente não empobreça e saiba fazer escolhas de jogos que façam sentido, que venham ampliar repertório, e não estereótipos e questões que reproduzam o consumismo ou o padrão da mídia, né? E outra questão bem importante que a gente precisa ficar atento como professor é que no Brasil, infelizmente, os jogos são pouco valorizados. Então a gente precisa ter muito argumento, né? E tá lutando para que eles tenham espaço, né, nas instituições onde a gente atua e transita. Quais são os critérios ali para a gente escolher os jogos, né? Vocês têm um papel muito importante. Hoje a gente tem muita disponibilidade de jogos, de materiais, né? Mas precisamos cuidar, primeiro, com as materialidades, né? Procurando trazer uma diversidade nos materiais, nessa riqueza, um pouco de madeira, um pouco de jogo artesanal, um pouco de jogo construído, né? Procurar evitar os personagens muito vinculados à mídia, porque isso as crianças já têm acesso aí fora, né? Então, pensar o que eu posso trazer a mais, né, de arte e que amplie o repertório das crianças. E outro ponto bem importante é tomar cuidado com jogos que sejam muito diretivos, muito estímulo e resposta, que não permitem as crianças pensarem, né, criarem hipóteses. Também, né, muito cuidado com as materialidades e questão de segurança, né, do que a gente vai ofertar para as crianças. Para organizar, né, esses jogos no cotidiano, a gente precisa levar no planejamento 3 aspectos essenciais, que é os espaços, os tempos e os materiais. Então, sobre os espaços, é o acesso, é a identificação dos jogos, né, onde as crianças alcancem, né, possam transitar. Elas podem nos ajudar a cuidar nessa organização, a guardar, né, os jogos. Também, né, a gente pode organizar cantos nos quais os jogos estejam disponíveis e cuidar, assim, para onde a gente vai ofertar. Um jogo de tabuleiro, ele é importante que a gente tenha um suporte fixo, estável, para que as crianças joguem e movimentem. Com relação aos tempos, a gente precisa adequar um tempo para que as crianças possam jogar com tranquilidade, né? E que possa até fazer articulações entre a turma e outras turmas, né? Então, tá diversificando essas oportunidades. E sobre os materiais, eu já falei um pouquinho, mas esse equilíbrio entre o industrializado, o construído e o artesanal. Também um ponto bem relevante são as relações, cuidar em como as crianças estão interagindo entre si, interagindo com os colegas e também oportunidades onde as famílias possam vir jogar com as crianças, né? E a gente vai ampliando essa rede de relações, de jogar entre crianças, né? E crianças e adultos. Para saber mais, vamos dar uma olhadinha, né, em alguns livros que trazem questões muito importantes para vocês aprofundarem o estudo, né, a partir da nossa conversa de hoje. O primeiro deles é do Gilles Bruguère, o autor de qual a gente começou a falar lá no começo, né, da nossa conversa, Jogo e Educação. E nesse livro ele traz toda essa contextualização, né, dos jogos e embasou boa parte aí da nossa conversa. O segundo livro é do mesmo autor, né, do Gilles Bruguère, mas ele aborda aqui a questão do brinquedo e da cultura, uma leitura obrigatória, né, para nós da educação infantil, porque o brincar é o grande eixo norteador, né, dessa etapa da escolarização.
E o terceiro livro que eu sugiro para vocês é da Adriana Clisses, onde ela traz toda uma discussão sobre arte e jogo. Ela traz jogos riquíssimos, né? Traz exemplos. É uma leitura assim muito prazerosa e que aprofunda bastante nosso repertório, né, sobre jogos. Espero que vocês tenham gostado muito dessa conversa, que eu tenha deixado vocês com um gostinho de quero mais. Agradeço muito, né, esse momento e espero que vocês joguem com as crianças muito todos os dias.